Pessoal, qual será o novo poder do Itadori? Será que o Sukuna vai ser derrotado nos próximos capítulos de Jujutsu Kaisen? Bora analisar essas informações agora. Fala galera, beleza? Cássio na área, está começando mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, qual será o novo poder do Itadori? Será que ele tem possibilidade de derrotar o Sukuna, de pressionar o Sukuna na pancada? Pois no último capítulo do mangá a gente viu que o Itadori junto com o Higurumo entrou no campo de batalha e no caso o Sukuna menosprezou o Itadori. Olhou pra ele, o que você quer fazer aqui, moleque? Indicando que se o Gojo não foi capaz, que foi quem o Sukuna derrotou, e o Hajime não foi capaz, que foi quem também o Sukuna derrotou, o Yuji vai ser menos. Foi isso que o Sukuna deu a entender ao falando pro Itadori o que ele quer fazer aqui no campo de batalha. E no caso vem um ponto interessante, a gente viu que o Itadori tem um novo poder. Nessa imagem a gente pode ver o Itadori meio que rasgando as faixas do braço dele, e o braço dele tá cheio de garra, parecendo um braço de um monstro, igual nessa imagem promocional de Jujutsu Kaisen aqui. Olha essa imagem, ela se parece muito com, no caso, essa cena do mangá. Então a gente vai tentar deduzir qual é o poder do Itadori e se ele tem a possibilidade de derrotar o Sukuna ou não, beleza? Mas antes do vídeo continuar, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, pois isso ajuda demais a gente. Primeiro ponto que temos que lembrar, o Itadori é o protagonista de Jujutsu Kaisen. Não é o Gojo, não é o Hajime, é o Itadori. Eu adoro o Gojo, sou fã do Gojo, mas o protagonista de Jujutsu Kaisen é o Itadori. Esse é o primeiro ponto que tem que ser levado em consideração. E temos que lembrar, o Itadori viu os amigos dele sendo mortos na frente dele. A Nobara pelo Mahito, o Gojo pelo Sukuna. No caso, o Megumi tecnicamente morreu pro Sukuna também, pois o Sukuna reencarnou no corpo dele de vez. E no caso tem o Nanami que também foi morto pelo Mahito. Ou seja, o Itadori viu as pessoas mais queridas e próximas a ele, depois do avô dele que já tinha morrido, morrerem à volta dele. O Itadori está prestes a nascer com um novo poder, um monstro que vai sair da jaula e destruir o Sukuna. Esse, no caso, é uma coisa que vai acontecer cedo ou tarde em Jujutsu Kaisen. Cedo ou tarde em Jujutsu Kaisen, o Itadori vai libertar todo o poder dele e derrotar o Sukuna. Só não sabemos quando. Porém, vamos tentar deduzir qual vai ser os poderes do Itadori a partir de agora. Primeiro, começando com os poderes do Sukuna. Como assim os poderes do Sukuna, Cássio? Mas o Sukuna não trocou de corpo do Itadori com o Megumi? Sim, porém no capítulo 122, a Uraumi fala pro Sukuna: eu não achei seu último dedo, eu peço 1000 perdões, vou aceitar qualquer castigo. E no caso, Sukuna fala: não se preocupe, com certeza o último dedo está com Satoru Gojo, ele escondeu para que o Itadori não fosse executado. Segundo ponto, quando o Gojo se libertou do reino da prisão, ele foi direto para matar o Kenjaku, porém o Sukuna interviu. E nisso tudo, o Gojo disse para o Sukuna: que tal a gente batalhar no dia 24 de dezembro, sendo que eles estavam no dia 19 de novembro, ou seja, o Gojo foi ali, se libertou no dia 19 de novembro, porém definiu a batalha dele contra o Sukuna no dia 24 de dezembro, tendo mais de um mês aí, onde ele pode ter treinado o Itadori e o restante do pessoal. Quarto ponto, temos essa frase do Itadori: eu preciso matá-lo, e para matá-lo eu como qualquer coisa, temos que salvar o Megumi. Isso é dito nessa frase do mangá. O Itadori diz que come qualquer coisa para matar o Sukuna. Quinto ponto, o Gojo disse no passado, quando o Sukuna ainda estava no corpo do Itadori, a seguinte frase: você não tem essa habilidade e agora, logo logo seu corpo vai estar em volta, completamente envolto no poder do Sukuna, na técnica do Sukuna. Você tem que controlá-la. Ou seja, pouco a pouco o Gojo já falou que o Itadori cedo ou tarde tinha que controlar o poder do Sukuna. E o sexto ponto, o Choso deu para o Itadori o relatório feito pela Tsukumo-san, no caso a Yuki, sobre almas, sobre controle de almas. O Choso entregou isso para o Itadori, dizendo para ele ler que isso pode ser muito bom, pode ajudar ele de algum jeito. Vocês entenderam aonde eu quero chegar? Um dedo do Sukuna não estava com ele, estava com o Gojo. O Gojo ficou mais de um mês aí, antes de batalhar com o Sukuna,
provavelmente treinando o Itadori, e deu esse dedo para ele. E o Itadori disse que comeria qualquer coisa para matar o Sukuna. E no caso, o Itadori também recebeu do Choso as anotações da Tsukumo Yuki sobre controle de alma, ou seja, controlar um pedaço da alma do Sukuna que está naquele último dedo que o Gojo encontrou, que o Gojo escondeu. Ou seja, existe a possibilidade do Itadori estar com uma fração do poder do Sukuna, tendo comido esse último dedo. Muita gente vai falar, mas esse único dedo não é capaz de rivalizar com 19, porém não sabemos o que foi aprimorado com relação ao Itadori e isso. Lembrando que o Itadori foi treinado pelo Gojo nesse período de tempo. Outro ponto no caso são os irmãos do Itadori, que no caso é o Choso, é o Ezo e no caso é o Keiichizu. Sem contar os outros irmãos que ainda não foram encontrados. Pode ser que o Itadori, no caso, consumiu eles para absorver os poderes dele. Como eu disse, o Itadori falou, eu como qualquer coisa para derrotar o Sukuna, eu preciso derrotá-lo. E no caso, o Itadori é irmão do Choso, do Ezo e do Keiichiro. Isso foi mostrado várias vezes, inclusive nessas imagens, onde a gente vê os quatro, sem encontrar os outros irmãos dele nos frasquinhos ainda que eles encontraram. Pois muita gente não sabe, 9 daqueles irmãos do Itadori foram feitos. O Itadori é o número 10. 9 foram feitos. O Choso, o Ezo e o Keiichiro, no caso, eram 3 que já foram achados. Porém, tinham 6 perdidos. E se já foram encontrados e absorvidos pelo Itadori. Lembrando que tudo isso tá ligado ao Kenjaku, que já foi o Noritoshi Kamo, a Itadori Kaori, que é a mãe do Itadori, e no caso agora é o Geto Suguru, tá no corpo deles. Lembrando de novo que o Choso deu as anotações da Tsukumo Yuki para o Itadori de controle de alma, ou seja, ele pode controlar a alma dos irmãos dele, que ele pode ter absorvido. Sem contar também que temos essa fala de quando o Itadori treinou com o Kusakabe. Já tá na hora de pegar o jeito, não é, Itadori? E agora passando para o terceiro tipo de poder que o Itadori pode ter, no caso é o poder da mãe dele, da Itadori Kaori. Ele pode ter recebido técnicas herdadas da Itadori Kaori, que é a mãe do Itadori. Ela tem técnicas muito poderosas que o Kenjaku cobiçou ter para ele. Que no caso é o sistema antigravitacional que o Kenjaku citou para o Tengen, onde no caso a Tsukumo Yuki fez um black hole, um buraco negro que destruiu o mundo, porém foi contido pela barreira do Tengen, e no caso ia matar o Kenjaku ali, mas ele usou o poder da mãe do Itadori para anular, para se proteger desse buraco negro, o sistema antigravitacional da Itadori Kaori. Então esse poder pode ter sido passado como uma técnica herdada para o Itadori, só que ele não sabe usar ainda. Existe essa possibilidade, não podemos descartar. E temos que lembrar também, o Sukuna, quando batalhou contra o Itadori, ele falou, que força é essa? Quando o Sukuna, no caso, absorveu o corpo do Megumi, ele falando da força que o Itadori tem, e no meio da batalha o Sukuna dá um chute na cara do Itadori e fala a seguinte frase, Kenjaku, seu desgraçado, você tem umas atitudes terríveis, porque o Sukuna já sabia que no caso o Itadori era no caso uma espécie de cobaia do Kenjaku. Esse é outro ponto. O Itadori também tem uma grande força, a gente já viu várias vezes. Ele pode até arremessar carro nos outros. Ele consegue usar o Black Flash e ele resistiu um pouco aos cortes do Sukuna. Aqui muita gente ia falar, mas no caso o Megumi estava suprimindo o poder do Sukuna. Sim, o Megumi estava suprimindo o poder do Sukuna nessa hora que ele estava cortando o Itadori. Porém, mesmo assim, o Itadori resistiu aos cortes do Sukuna, mesmo estando mais fraco. Ou seja, o Itadori tem um potencial muito grande que está perto de ser revelado nos próximos capítulos do Jujutsu Kaisen. Então, no meu ponto de vista, o Itadori ou está com o poder dos irmãos deles, que ele deve ter achado, que o Choso pode ter passado, pode ter o último poder do último dedo do Sukuna e também as técnicas herdadas da mãe dele. Essas são possibilidades que existem. Porém, temos que esperar por mais informações para ver o que vai acontecer. Mas que o monstro Itadori está perto de sair da jaula e dar um bom luta contra o Sukuna, tá. Não sei se o Itadori vai derrotar o Sukuna agora, mas pode ser que ele deixe o Sukuna bem machucado.
Eu não acredito que o Itadori vai morrer, porque ele é o protagonista. Não sei se ele vai derrotar o Sukuna agora ou depois, mas uma hora ou outra ele vai derrotar o Sukuna, pois o Itadori é o protagonista, beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se inscreve no canal. Falou, fui!